Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre as séries alternadas, continuando o nosso assunto sobre séries numéricas. Então, o que é uma série alternada? É uma série infinita na qual os termos são alternadamente positivos e negativos. Exemplo, então, nós temos aqui somatório de n igual a 1 a infinito, de menos 1 elevado a n menos 1 vezes a n, ou somatório de n igual a 1 a infinito, de menos 1 na n a n. Observe que os termos são, na primeira série, positivo, depois negativo, positivo, negativo. No segundo exemplo, temos negativo, positivo e assim por diante. Exemplos de séries alternadas, então, na tela. Menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. E a segunda, menos 1 na n, n sobre n mais 1. Mas é claro que estudando séries, o que a gente quer saber é como identificar se essa série converge ou diverge. Temos um teorema, então. Sendo a n maior do que zero, as séries alternadas convergem desde que 1. O limite de an, quando n tende a infinito, seja zero, e a n mais 1 seja menor ou igual a n para todo n. Ou a n é monótona decrescente. Eu posso, o significado de a n mais 1 menor ou igual a n. Então, exemplo. A série somatório de n igual a 1 a infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, converge ou diverge? Bom, vamos usar o teorema. Primeira coisa que nós precisamos identificar, o nosso AN, ele é 1 sobre N. Vamos calcular o limite de 1 sobre N quando N tende a infinito. Esse resultado é zero, ou seja, satisfaz o teorema, que também é conhecido como critério de Leibniz. Segundo, a N é monótona decrescente. Uma forma de observar isso é calcular a derivada da função envolvida. Então, a nossa função é 1 sobre x, um x pertencente aos reais, asterisco, claro. Então, a nossa série começa em n igual a 1, o x igual a 0 não faz parte do nosso domínio. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos calcular a derivada. Quando eu faço a derivada, eu fico com menos 1 sobre x ao quadrado. E isso é negativo. Ou seja, a nossa função é monótona decrescente. Então, pelo critério de Leibniz, de 1 e 2, a série dada converge. Vamos a outro exemplo. Temos a nossa série do item A, vamos identificar o AN. Então, para isso, vamos separar, então, o menos 1 na n menos 1 e 2 elevado a n menos 1. Então, aqui, o nosso AN é n sobre 2 elevado a n menos 1. O que nós precisamos fazer? Calcular o limite do AN quando n tende a infinito. Bom, então vamos fazer o limite quando n tende a infinito de n dividido por 2 elevado a n menos 1. E aí vamos à ideia do comportamento. O exponencial cresce mais rápido do que o polinômio. Então, o nosso limite é igual a zero. Primeiro item do nosso critério foi satisfeito. Segundo, precisamos saber se temos aí uma
função decrescente. Então, vamos fazer as nossas contas. X sobre 2 elevado a x. Esse 2 elevado a menos 1, eu posso colocar um 2x aqui na frente. Então, não vai fazer diferença, né? Quando a gente faz a derivada, então, vamos colocar o 2 na frente. 2 na x elevado ao quadrado, copia o 2 na x, deriva o x, que é 1, copia o x, deriva o 2 na x. 2 na x, ln de 2. Então, aqui temos 2 na x em evidência, então 2 na x mais 1. Menos x vezes ln de 2, dividido por 2 elevado a 2x. Então, daí, nós vamos ter, começando em x igual a 2, nós vamos ter termos decrescentes, né? Pensando no nosso x muito grande, e aí nós temos que a nossa função é decrescente, porque o termo, as exponenciais, elas são positivas, e o termos em colchetes, conforme o x vai crescendo, a função é decrescente. Então, dos critérios, né, do critério de Leibniz por 1 e 2, nós podemos dizer que a série n sobre menos 2 na n menos 1 converge. Vamos agora, então, para a série do item B. Essa série é o somatório de n igual a 2 é infinito, de menos 1 na n sobre ln de 2n. Então, nós precisamos calcular o limite do nosso AN, que é n sobre ln de 2n, quando n tende a infinito. E aí aqui, podemos usar a ideia do x pertencente aos reais, tá? E fazer usar a regra de L'Hopital, porque nós temos infinito sobre infinito, para não usar a ideia do comportamento, que alguns não gostam. Então, aqui nós vamos ter como resultado infinito. Então, tendo o resultado desse limite diferente de zero, nós já podemos dizer que a série diverge. Então, não satisfez um dos dois critérios do nosso teorema, já podemos dizer que a série diverge. Item C. Então, nós temos uma série começando em 3, somatório de n igual a 3 é infinito, de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado menos 5. Então, fazemos o limite quando n tende a infinito de n sobre n quadrado menos 5. Sabemos que esse limite é zero, aí vou usar o comportamento, ou você pode usar a regra de L'Hopital. Segundo passo, pensando que x pertence aos reais, eu vou avaliar se a minha função é de fato decrescente. Para isso,
eu vou calcular a derivada da função. Usando a regra do quociente, temos então o denominador ao quadrado, copiamos o denominador, derivamos o numerador, que é x, copiamos o x e derivamos o denominador. Então, ficamos com menos x quadrado menos 5 sobre x quadrado menos 5 ao quadrado. Denominador positivo, né? Numerador negativo. Então, nós temos aí que a nossa f é decrescente. E aí, então, de 1 e 2, pelo nosso critério de Leibniz, nós podemos afirmar que a série dada é convergente. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.